queridos alunos, veremos agora mais uma aula de história da segunda unidade. Como vimos, a República foi proclamada e com o fim da monarquia, houve muitas mudanças no nosso país. O que chamamos de reformas. Quando a gente vai reformar algo, a gente vai tentar o quê? Corrigir, consertar, dar um novo visual, não é desse jeito? Então, com o fim da monarquia e o início da república, surgiram as reformas urbanas. Por favor, peguem os livros de vocês e abram na página 48. As primeiras décadas do século XX. Uma década tem 10 anos. Então, nós vamos estudar nesse capítulo o que aconteceu durante as primeiras décadas do século XX. Sabendo que nós estamos agora no século 21. Tá certo? Vamos lá. Acompanhe a leitura e a proporção que nós formos lendo e vocês acompanhando, nós vamos explicando e tirando algumas dúvidas. Você sabia que há pouco mais de 100 anos, a maioria dos habitantes do Brasil vivia no campo, trabalhando em atividades agrícolas? Naquela época, as primeiras cidades do país eram as que tinham comércio mais desenvolvido. Comércio, como nós sabemos, é a compra e venda de mercadorias ou a troca. Se eu fizer uma troca com algum de vocês, eu tenho uma maçã, vocês têm uma banana. E se eu chegar, João, vamos trocar essa maçã por essa banana? Na hora do recreio tem muito isso entre vocês, não é? Então, isso é um tipo de comércio também. Vamos lá. Nessas cidades onde o comércio era mais desenvolvido, as indústrias começavam a se instalar. Para o que é indústria? É o local onde se transforma a matéria-prima que vem da natureza, o recurso natural, em produto industrializado. Por exemplo, o milho vai passar pela indústria, lá o milho vem do campo, ele vai ser transformado em um flocão para fazer cuscuz, em uma massa para fazer uma canjica, em milho para fazer pipoca e assim sucessivamente. São Paulo e Rio de Janeiro estavam entre as maiores cidades no início do século XX. Como já vimos, não é? Desde o século XIX, com o cultivo do café, na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro sempre se destacaram, sempre foram mais desenvolvidas. São Paulo crescia com as riquezas trazidas pelo café. No Rio de Janeiro, capital da República, ocorreu grande aumento populacional. Ou seja, as cidades do Rio foram se colonizando, não é? Os imigrantes foram chegando, pessoas do Nordeste, nordestinos de outras regiões indo povoar a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, elas foram tendo esse aumento populacional. Muitas mudanças foram realizadas na cidade a partir de 1904, como o alargamento e calçamento de ruas. As ruas eram bem estreitas, não passavam carros,
eram desertas. E com o passar do tempo, foram ocorrendo essas mudanças, essas reformas urbanas. Urbanização vem de cidade. A abertura de avenidas, a construção de grandes prédios, o melhoramento do porto e as obras de saneamento. Porque lembra que nós falamos da sujeira da cidade do Rio de Janeiro, que trazia mau cheiro, não é? Porque os esgotos eram a céu aberto. Então, entre outras capitais brasileiras, também foram realizadas reformas que modificaram espaços de moradia e circulação de pessoas. Ou seja, essas reformas não ocorreram só em São Paulo e Rio de Janeiro. Lá elas foram mais intensas. Por quê? Porque se tratavam de capitais mais desenvolvidas, devido ao café, um produto que trazia um benefício muito grande para a economia brasileira e para a economia desses estados na época. Então, além dessas cidades, não é? Dessas capitais, o Rio de Janeiro e São Paulo, foi o caso de Recife, a capital de Pernambuco, que passou por grandes mudanças. Em 1910, o porto foi ampliado e reorganizou-se o traçado das ruas, ou seja, já o projeto de como seriam as ruas no Recife, com a abertura de largas avenidas. Para fazer essas reformas urbanas, ruas estreitas foram alargadas e sobrados e igrejas do período colonial foram derrubados. Isso prejudicou as pessoas pobres que moravam em casas e cortiços no centro da cidade. Essas pessoas pobres moravam nesses casarões antigos e com a derrubada para ampliar a cidade, eles ficaram desabrigados. Então, com as demolições, essas pessoas foram obrigadas a se mudar para lugares distantes de seus locais de trabalho. Vamos agora para a página 49. Além das mudanças nas cidades, novas tecnologias modificavam o dia a dia das pessoas. Vocês sabem que nós estamos em constante evolução, não é? Agora mesmo, a evolução que se destaca, a inovação tecnológica, está voltada para a área de saúde para desenvolver uma vacina contra a pandemia que estamos vivendo, que é o coronavírus. Mas, durante todo o tempo, o homem, que é um ser racional, inteligente, ele vem criando novas tecnologias. E no século XX, nas primeiras décadas, também ocorreram isso. Ocorreram o quê? Quais eram essas novas tecnologias que modificavam o dia a dia das pessoas? Mudanças no transporte público, mudanças no transporte individual. O cinema foi outra novidade da época, que permitia ao público das grandes cidades conhecer imagens e histórias do mundo inteiro. Até hoje eu creio que muitos de vocês gostam de ir ao cinema, assistir a um filme e a gente se sente ali viajando, achando que está tudo muito próximo da gente, não é? Então o cinema foi uma dessas tecnologias que modificaram o dia a dia das pessoas no século XX. A expansão, o aumento dos serviços como luz elétrica, gás, água encanada, melhorou o dia a dia das pessoas, facilitavam, não é, o dia das domésticas, das donas de casa, que tinham acesso a esses benefícios. Não é isso? Então, aí embaixo, nós temos alguns documentos com as inovações que foram apresentadas e recebidas pelas pessoas. A Pró só vai ler um aí, o documento 2. Vocês leem os outros, tá certo? Ali na Rua Oriente, a ralé, que é uma camada mais baixa da sociedade, são pessoas mais humildes. Quando muito andava de bonde, as pessoas ralé quando muito andavam de bonde, que era o transporte
que levavam as pessoas de um local para outro, o bondinho. De automóvel ou carro, só mesmo em dia de enterro ou de casamento. Por isso mesmo, o sonho era de realização muito difícil, um sonho. Agora a página 50, quinto ano. Passaram aí para a página 50, elites no poder. Quando a gente fala em elite, nós estamos falando de uma classe social com condições, com bastante recursos financeiros. Elites no poder. Na unidade anterior, você aprendeu que com a proclamação da República em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia. Mas, além disso, o que você acha que mudou? Ou seja, o Brasil deixou de ser uma monarquia, de ser administrado por um imperador e passou a ser uma república, onde o povo escolhe o seu representante através do voto. A adoção de um novo sistema de governo não modificou os problemas sociais do país. Então, os abolicionistas, aquele grupo de pessoas que lutavam pela república, pela liberdade, não ficaram totalmente satisfeitos. Por quê, crianças? Porque esse sistema de governo não foi o bastante para modificar e acabar com as desigualdades sociais do nosso país, principalmente a má distribuição de renda. Ainda existia pobreza, falta de acesso à educação e moradia. A maior parte da população continuou excluída das decisões importantes do Brasil. A partir de 1889, terminou o que chamamos de Segundo Reinado e começou a Primeira República. E até quando vai a Primeira República? Como você verá adiante, ela termina somente em 1930, ou seja, de 1889 a 1930. Esse período é ainda dividido em duas fases. A primeira fase é chamada de República da Espada. Por que República da Espada? Porque os presidentes eram militares. Nós tínhamos uma ditadura militar. Quem regia o nosso país eram os militares. Ou seja, só eles podiam se eleger ao cargo de presidente. Isso na Primeira República, que passou por duas fases, sendo que a primeira fase, a fase da espada, onde os primeiros presidentes eram militares. Nas eleições da Primeira República, os coronéis tiveram um papel importante. Eles eram grandes proprietários de terra que tinham muita influência na região onde moravam. Os coronéis obrigavam as pessoas a votar nos seus candidatos indicados por eles. Vejam que absurdo. Olhe como funcionava a coisa. Em troca, eles prometiam empregos, davam alimentos, roupas para os moradores e muitos necessitados, muitos da classe ralé, como nós vimos, passando fome, trocavam o seu voto, mesmo sabendo que aquela pessoa não ia fazer um bom trabalho no governo, mas votavam em troca de algum benefício. Essa prática, conhecida como voto de cabresto, garantia ao coronel o apoio do candidato que ele ajudava a eleger. Então, o que foi o voto do cabresto? Era um voto obrigatório, onde os coronéis, que na época tinham bastante influência, indicavam o candidato que eles queriam que fosse eleito
para poder garantir todos os benefícios para esses coronéis. A segunda fase da Primeira República ficou conhecida como República do Café com Leite. Como assim, Pro? República do Café com Leite? Sim, o nome foi dado porque era comum o revezamento, ou seja, uma troca entre políticos mineiros e paulistas na presidência do Brasil. Nessa fase, o poder foi controlado pelas elites dos estados de Minas Gerais, que era produtor do gado leiteiro, então a produção de leite era muito grande na época, e São Paulo, produtor de café. Então, na segunda fase da Primeira República, ela foi conhecida como República do Café com Leite, porque em um período quem governava era um político de Minas, um produtor de gado, e na outra fase, quando se passava os 4 anos, quem governava era um produtor agrícola de café, um fazendeiro. Imagine você, hoje não. Hoje, qualquer pessoa com que seja culta, que seja capaz de administrar um país, que tenha interesse em se candidatar, que tenha que não tenha tido nenhum problema, nenhum envolvimento com coisas erradas, pode se candidatar a presidente, com o apoio de toda a população nacional. Na página 51, vocês estão vendo aí os primeiros anos da República do Brasil. Ó, então não dá para ler todos agora, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, mas vocês podem ver que de 1889 até 1891, 2 anos, o governo, quando começou a República, o governo foi de Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, foi o nosso primeiro presidente, foi República da Espada, tanto até 91, como de 91 a 94, 3 anos aí, com o governo de Floriano Peixoto, que foi o quê? Eles dois eram militares. Depois disso, de 1894 até 1930, nós tivemos aí alguns presidentes que variavam, que revezavam, né, o poder na República do Café com Leite. Vocês vão olhar essa charge aí, de Oswaldo Storni, e vão responder a essas duas questões, tá certo? Página 52. Lutas no campo e na cidade. No final do século XIX, ocorreram conflitos, revoltas e movimentos populares em vários lugares do Brasil. No campo, onde vivia a maior parte da população, havia muita pobreza e as condições de vida eram precárias. No sertão do Nordeste, grande parte das famílias vivia na miséria, sem trabalho, comida e moradia. Sem água também, viu, gente? Porque o sertão do Nordeste sempre foi muito seco. Os políticos e os grandes fazendeiros não atendiam às necessidades da população. Os políticos e os grandes fazendeiros só pensavam no próprio bem-estar. Eles queriam aumentar cada vez mais o dinheiro deles, os bens deles. E eles exploravam o trabalho dos nordestinos, que viviam ali à míngua, sem ter o que comer, sem ter onde morar, muitas vezes comendo aquelas palmas de tipo cactos, não é? Alimentando um gadinho ou se alimentando dessas palmas, bebendo água de chuva. Tudo isso os nordestinos passaram, e até hoje alguns passam.
em menor quantidade, mas ainda existem. A Guerra de Canudos. Então, como nosso título é Lutas no Campo e na Cidade, nós vamos ver agora alguns movimentos, algumas guerras, e onde aconteceram e o porquê que aconteceram, tá certo? A Guerra de Canudos. Nesse contexto, em 1893, acompanhe, por favor, a leitura, tá, gente? No norte da Bahia, formou-se um povoado de camponeses, liderado pelo pregador conhecido como Antônio Conselheiro. No norte da Bahia. O povoado, chamado de Arraial de Canudos, atraiu muita gente, chegando a ter mais de 20 mil habitantes. As famílias trabalhavam juntas, erguendo casas e plantando roças, ou seja, era uma comunidade coletiva no Arraial de Canudos. As famílias trabalhavam para a própria subsistência, ou seja, para o próprio consumo, e tudo era dividido. Essa situação desagradou os grandes fazendeiros e os comerciantes, e o governo enviou tropas para atacar Canudos. Em 1897, depois de um mês e meio de lutas, o arraial foi destruído e Antônio Conselheiro foi morto. Muitos dos sertanejos que sobreviveram aos combates foram presos e mortos. Então, o que foi a Guerra de Canudos, Prodina? Foi um conflito que teve no norte da Bahia, num arraial conhecido como Arraial de Canudos, que atraiu muita gente, quase 1.000 habitantes, era um povoado chegando a ter mais de 20 mil habitantes, onde as famílias trabalhavam juntas, erguiam casas e plantavam roças. Só que isso desagradou aos grandes fazendeiros e aos comerciantes, que pediram para que o governo, que era militar na época, enviasse tropas para atacar Canudos. Então houve essa revolta, essa guerra, o arraial foi destruído, Antônio Conselheiro, que era o líder pregador, foi morto, e muitos dos sertanejos que sobreviveram foram presos e mortos. Houve também o cangaço. Outro nome popular, vejam bem essa figura aí, viu, gente? Muito interessante ela. Outro movimento popular do Nordeste foi o cangaço, nome dado ao modo de vida dos cangaceiros. E quem eram os cangaceiros? Homens e mulheres armados que percorriam o sertão. Os cangaceiros assaltavam fazendas e povoados e eram temidos por sua violência, mas também admirados pelos sertanejos, porque não temiam os coronéis, os proprietários de terras e outras pessoas poderosas. Eles viviam em bando, como vocês estão vendo aí, armados, destemidos, não tinham medo dos coronéis, não tinham medo dos grandes fazendeiros, entravam, assaltavam, pegavam comida, pegavam os objetos que eles achavam que necessitavam, matavam se preciso for para se defender e iam adiante. Então, eles eram temidos na região, muitos tinham medo quando os cangaceiros apareciam. Virgulino Ferreira da Silva, gravem esse nome, conhecido como Lampião. Olha ele aqui no meio, ó. Tá vendo? Vamos mostrar ele aqui com a esposa dele, a mulher dele, Maria Bonita. Ó, o Lampião com Maria Bonita, que vivia no meio do bando, no meio dos homens. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, foi o mais famoso dos cangaceiros. Com seu bando, o Lampião percorreu parte dos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Em alguns lugares, fazia acordos com fazendeiros e políticos. Em outros,
atacava os fazendeiros que o tratavam como inimigo. Com sua companheira Maria Bonita e seu bando, Lampião foi morto pela polícia em 1938. Mas Lampião deixou o legado dele, a história dele, que era um homem destemido, um homem corajoso, que enfrentava a todos, não é? Principalmente aos grandes fazendeiros e aos coronéis que maltratavam a maior parte da população. Agora, na página 53, nós temos aí a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Em novembro de 1910, na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de marinheiros se rebelou contra os baixos salários e os castigos físicos. Eles estavam revoltados, esse grupo de marinheiros, porque trabalhavam muito, ficavam muito tempo distante de casa, de suas famílias, e recebiam baixos salários e sofriam castigos físicos. Naquela época, os marinheiros eram punidos com chibatadas, chicotadas. Chibatadas é o mesmo que chicotadas. O líder do movimento foi o marinheiro João Cândido. João Cândido era o líder, tinha mais experiência, era líder dos marinheiros e organizou essa revolta, esse conflito. Os rebeldes tomaram 4 navios de guerra e ameaçaram bombardear a cidade, caso suas exigências não fossem atendidas. O então presidente Hermes da Fonseca aboliu os castigos físicos na Marinha do Brasil e prometeu não punir os rebeldes. Ou seja, o líder do movimento, que foi João Cândido, reuniu os marinheiros. Eles tomaram 4 navios de guerra, se juntaram, eram, não é, um número grande de marinheiros, e exigiu que eles não fossem mais punidos, principalmente com os castigos físicos. Porém, quando a revolta acabou, o governo mandou prender 17 líderes do movimento. Após semanas presos em uma cela subterrânea, 15 marinheiros haviam morrido. 17 foram presos. Desses 17, 15 foram mortos, haviam morrido. Apenas 2 sobreviveram. Um deles foi João Cândido, libertado em dezembro de 1910. Entenderam a revolta da Chibata? Por quê? Porque recebeu esse nome porque os marinheiros, eles eram maltratados, eles levavam chibatadas, chicotadas, não é? Trabalhavam muito, recebiam baixos salários e ainda eram punidos. Agora nós temos o movimento operário. Nas cidades viviam trabalhadores que atuavam em diferentes áreas. Você sabe que uma cidade nos oferece diversos tipos de serviços. Nas ferrovias, os ferroviários, na construção civil, pedreiros, serventes, carpinteiros, nos portos, portuários, carregadores, estivadores, entre outros. Havia também sapateiros, ferreiros e trabalhadores do comércio. Com o crescimento das indústrias, aumentou o número de operários nas fábricas. Só que muitos desses trabalhadores eram imigrantes europeus, vieram da Alemanha, vieram da Itália e eram pessoas que tinham vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor. Mas não foi isso que esses imigrantes europeus encontraram aqui. Naquela época, os trabalhadores enfrentavam difíceis condições de vida. Eles trabalhavam muito, eram muitas horas por dia de trabalho e ganhavam pouco, o que mal garantia a sobrevivência, ou seja, o que mal dava para que eles
se alimentassem. Os operários começaram a organizar movimentos para lutar por melhores condições de vida, ou seja, lutar por melhorias nas condições de trabalho. Para alcançar seus objetivos, obter essas melhorias, eles associaram-se, ou seja, eles juntaram-se em sindicatos e promoveram greves. Os sindicatos acontecem até hoje e em todas as áreas profissionais, sejam elas da educação para nós professores, sejam para os comerciários, sejam para os bancários, sindicato dos bancários, sindicatos dos petroleiros, sindicato dos advogados. Sindicatos são grupos fundados para a defesa dos interesses de seus membros. Cada profissão tem um sindicato específico, como o dos professores, o dos trabalhadores domésticos, etc. Estão vendo aí essa grande população, esse grande número de pessoas? Isso ocorreu em 1917. Foi uma das maiores greves organizadas pelos sindicatos. O movimento começou em São Paulo e se espalhou por outras cidades do país, chegando a reunir 100 mil trabalhadores em uma greve geral. Na foto, foi um comício na Praça da Sé, em São Paulo, em 1917. Gente, lembrem-se de ler todas essas informações que vêm próximas, em cima, embaixo, ao lado das gravuras. Tá certo, meus amores? Eu quero que vocês voltem, leiam esse capítulo com atenção, com dedicação, revejam de novo esse nosso vídeo e depois respondam as atividades das páginas 51, que são aquelas duas questões, 54 e 55, sobre o nosso assunto, tá certo? Que Jesus abençoe grandemente a cada um de vocês, que vocês se cuidem, que logo possamos estar juntinhos, que vocês estejam sendo obedientes, carinhosos com os pais de vocês, com os avós, compreensivos, lavando as mãos, evitando ficar na porta da rua, para que essa pandemia passe, acabe logo de uma vez, que ela desapareça e que a gente possa voltar para a nossa escola em paz. Um cheiro e fiquem com Deus.